E aí, hoje a gente vai olhar para o futebol de um jeito um pouco diferente. Sabe aquela conversa de palpite, de intuição? Então, a gente vai deixar isso um pouco de lado e usar os dados, os números puros, para tentar entender uma partida antes mesmo da bola rolar. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é? Será que uma planilha fria consegue de alguma forma capturar a paixão, o imprevisto, toda a emoção do futebol? Bom, é exatamente isso que a gente vai investigar agora. Então, o nosso roteiro é este aqui. Primeiro, a gente entende a ideia por trás dessa nova maneira de assistir ao jogo, depois mergulha num confronto real. Decodifica as principais métricas, vê como tudo isso se junta para criar uma previsão e, no final, o que tudo isso realmente quer dizer. Beleza, vamos começar então. A proposta aqui é bem simples. Esquecer um pouco o achismo e focar no que os números estão nos contando. E para fazer isso, a gente vai usar como base uma análise da Smart Goal, para ver na prática como essa abordagem funciona. E o nosso estudo de caso nos leva direto para a Holanda, para a Eredivisie, que é a primeira divisão de lá. A partida que a gente vai analisar a fundo é entre o Excelsior e um dos maiores gigantes do país, o Ajax. Olha aí, é isso aqui. Essa é a nossa fonte. Eu sei, à primeira vista parece uma parede de números, gráficos, cores, até assusta um pouco, né? Mas calma, o nosso trabalho aqui vai ser justamente destrinchar isso, linha por linha, para entender a história que esses dados querem contar. Vamos começar pelo mais básico, o que todo mundo olha primeiro, a tabela. O Ajax está lá em cima, em terceiro lugar. Já o Excelsior, bem mais para baixo, na 13ª posição. E a diferença de pontos é ainda mais clara, 37 do Ajax contra 22 do Excelsior. E esse gráfico aqui deixa essa diferença, nossa, cristalina. Não é uma vantagem pequena, é um abismo de performance ao longo da temporada. Isso já dá uma primeira pista muito forte sobre quem é o favorito no papel. Tá, mas e a fase dos times, o momento? A análise é bem direta. A fase recente do Excelsior nos últimos 6 jogos é classificada como ruim, enquanto a do Ajax, boa. Ou seja, não é só o desempenho na temporada toda, o momento atual também aponta para direções bem opostas. Beleza, o panorama geral a gente já pegou. Favoritismo claro para o Ajax. Mas agora é que a coisa fica interessante de verdade. Vamos mais fundo para ver como os dados constroem essa narrativa, decodificando algumas métricas mais específicas. Agora, olha que dado impressionante, o histórico do confronto direto, o tal do H2H. De todas as vezes que eles se enfrentaram, o Ajax venceu 78% delas. Isso é um domínio absurdo, esmagador. É um padrão que se repete e que, claro, tem um peso enorme em qualquer análise. Peraí, antes de continuar, a gente precisa entender rapidinho um termo que aparece muito nessas análises, o tal do XG, ou gols esperados. De forma bem simples, o XG não mede só quantos chutes um time dá, mas a qualidade desses chutes. É tipo assim, não basta chutar, tem que chutar com perigo. Um XG alto significa que o time cria muitas chances claras de gol. E olha como isso se aplica aqui. O XG do Ajax é de quase 2, enquanto o do Excelsior é 1,38. Traduzindo, os dados mostram que o Ajax, em média, cria chances de gol muito, mas muito melhores. É uma prova clara do poder de fogo do time. Mas futebol não é uma ciência exata, né? E olha que dado curioso que aparece aqui, um detalhe que pode mudar tudo. Apesar de todo o cenário desfavorável, o Excelsior abre o placar em 2/3 dos jogos que disputa. Isso mesmo, é um time que costuma sair na frente, o que mostra que eles podem sim surpreender no começo. Ok, então a gente tem um monte de informação. Um favoritismo claro, um histórico dominante, mais poder de fogo de um lado, mas também tem essa pequena surpresa do outro. Como que a gente junta tudo isso para chegar numa previsão mais concreta? Vamos ver agora. Esse número aí, 1,8, é a famosa odd de aposta para a vitória do Ajax. A lógica é simples, quanto menor o número, mais provável o resultado. Então, um valor de 1,80 é um sinal bem claro do mercado de que o Ajax é o grande favorito, transformando toda aquela análise num único indicador. E a análise vai além. Ela calcula até a chance de uma goleada fora, ou seja, do Ajax ganhar de muito, com um placar elástico. Essa chance é de quase 18%. Isso não só sugere uma vitória, mas indica que existe uma probabilidade real de ser uma vitória bem convincente. E no fim, tudo isso se resume a isso aqui, uma lista dos placares mais prováveis e a chance de cada um acontecer. Repara só, 1-2, 0-1, 0-2, 1-3, a maioria dos resultados no topo da lista dão a vitória para o Ajax.
Parece que todos os caminhos dos dados apontam para a mesma direção, um resultado favorável ao time visitante. Certo. Depois de destrinchar essa planilha toda, o que a gente realmente aprendeu? Qual é a história final que esses números contaram pra gente sobre esse jogo em específico? A história principal é bem clara. Os dados praticamente gritam que o Ajax é o favorito. O histórico, a fase, a qualidade das chances criadas, tudo aponta para eles. Mas, e sempre tem um mais no futebol, os números também nos deram uma pequena reviravolta na trama. A capacidade do Excelsior de surpreender no começo. E talvez o mais importante de tudo é entender que isso aqui não é uma profecia. É um mapa de probabilidades, não uma bola de cristal. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Ao tentar quantificar o futebol, colocar ele em números, a gente está chegando mais perto da verdade do jogo? Ou estamos só criando uma narrativa muito bem informada, mas que ainda é apenas uma das muitas histórias possíveis? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar.